Nós falamos para vocês que o Ocidente está humilhado. Por que o Ocidente está humilhado? Putin humilha o Ocidente e derrota a OTAN. É o fim do colonialismo. Para você falar, você tem que provar. Então tá bom. Dia 24 de fevereiro de 2022, há exatos 2 anos e meio, exato 2 anos e meio, mas agora, dia 24, 2 anos e meio, a Rússia invadiu a Ucrânia, depois de ser assodado, atacado, ter aproximadamente 10 mil de seus cidadãos em outro país, mortos, perseguidos, assassinados, e durante um período de 8 anos, ter tentado em vão acordos, chamados Acordo de Minsk. Inclusive, senta aí que lá vem história para você entender as coisas, a região de Kursk é desmilitarizada exatamente por causa disso. Fica a nordeste a nordeste da Ucrânia, e é uma situação, é um lugar desmilitarizado. Aquilo é um terreno baldio. Agora é o seguinte, se você tem dificuldade para entender o que é 20 mil homens armados invadirem a Rússia, porque a Rússia é fraca, porque a Ucrânia é forte, porque você ouviu os outros, viu na Jovem, viu essa lixarada toda, eu vou tirar os ucranianos e vou botar mexicanos, tá bom? Ou bota venezuelanos, ou bota brasileiros. Você pega 20 mil pessoas, 20 mil homens armados, com lá 300 carros de combate, entre tanques, entre todos eles, mistura tudo, você pega eles, coloca e chega ali na fronteira do México e atravessa, uns 21 mil homens. Vocês acham que vai acontecer o quê? Esquece, Rússia, você é russófobo. Vamos trazer para a sua realidade neoliberal ou anarcocapitalista ou qualquer coisa para você fazer o entendimento. Eu quero que você faça a transição para o entendimento. E burrice, às vezes, é meio contagiosa. Pera. Então, a gente tem que partir para esse tipo de coisa. Explicar para você de uma forma um pouquinho mais ampla. Qual a chance que você acha que vai haver ali para esse pessoal? Bem, primeiro de todas, eu vou mostrar para vocês que esses 20 mil homens vão evoluir. Eles vão tomar cidades, vão tomar vilas, vão tomar uma série de lugares. Os Estados Unidos vai, provavelmente, armar a situação, vai começar a atacar e, em 2 semanas, 3 semanas, os Estados Unidos terá acabado com todos eles. Terá eliminado todos eles. Eu estou botando os Estados Unidos porque você tem dificuldade de entender essa situação dessa forma. Então, como você tem dificuldade de entender isso, eu tenho que te explicar de outra forma. E dessa forma, talvez você entenda. Então, é a mesma coisa. Esse daí é a frente que está lá. Só para explicar o atualmente. O atualmente é isso aí. Mas, vamos embora. A Rússia, não tendo outra solução, ataca a Ucrânia. Ataca a Ucrânia, faz um cerco a Kiev, tenta fazer um acordo dia 4 de março, apenas 8 dias depois, na Turquia. Boris Johnson viaja para a Ucrânia, chega para Zelensky e falou, você não vai assinar nada. E saiu da onde saiu a célebre frase, nós vamos lutar até o último ucraniano. Ou seja, claro, vocês vão ceder os mortos, os defuntos são por sua causa, são por você. Nós não vamos cuidar dos defuntos. O defunto, quem cuida são vocês. Vocês vão entrar com os defuntos. E foi assim que, até agora, a Ucrânia tem ido para lá. A situação na frente lá de Kursk está simplesmente assustadora. Mas isso daí a gente já tratou, a gente vai voltar a tratar. Não tem problema nenhum. Eu quero dizer aonde eu falo, aonde o Ocidente, afinal de contas, se arrebentou. Então, vamos embora. A Inglaterra, como está a Inglaterra? Passados 2 anos e meio, a Inglaterra já está no seu 4º primeiro-ministro. A situação econômica da Inglaterra... Modesto, vem cá, por favor. Espera um pouquinho só, gente. Oi. Está com problema de conexão, gente. A Inglaterra, 4 primeiro-ministro.
A Inglaterra está em pé de guerra. Imigrantes, tudo. Mas o que ninguém fala é uma coisa. Casa que falta o pão, todo mundo reclama, ninguém tem razão. A Inglaterra está arrasada economicamente. A Inglaterra paga o preço de ter cruzado o caminho da Rússia. A Rússia entrou nessa guerra, segundo os analistas do Ocidente, para ser destroçada em poucos meses. Os números são assustadores a favor da Rússia. Quando eu falo Rússia, tem sempre um elemento chamado China por trás. Isso aí a gente vai abordar no final. Quem está falando aqui é quem acertou tudo e vai continuar acertando tudo. Porque eu sou bom. É por causa disso mesmo. Não tem humildade aqui, não. Você está procurando humildade, procura a chinela da humildade em outro lugar aqui. No meio de tanta merda, no meio de tanto professor metido a isso, metido aquilo, cheio de currículo falando, eu tenho que cagar goma mesmo. Que essa turma não acerta nada, não consegue enxergar um elefante a 2 palmos. Tá? Corvos do Tenses, olha só, nós estamos em guerra, guerra é guerra. Sol é para todo mundo. Então, a Inglaterra foi de ralo. A Inglaterra está destruída. Vive falando como um velho com Alzheimer pela casa, perdido, louco. Ninguém respeita a Inglaterra. Medvedev já falou várias vezes para ele, com um míssil só a gente acaba com essa... Não enche o saco. Não enche o saco. Se a gente for para os finalmente, vocês vão ver o que vai sobrar para vocês. Esse é o quadro da Inglaterra. Passados 2 anos e meio, a Inglaterra, passados 2 anos e meio, são 30 meses. Em 30 meses, a Inglaterra está no seu 4º primeiro-ministro. Isso que é estabilidade. Normalmente são ministros nomeados, sem voto, sem nada, representação popular, zero. Teve um aí que teve menos voto que meu amigo, o comandante Robson. O comandante Robson poderia ser tranquilamente primeiro-ministro da Inglaterra. Aí pelo menos ia ter alguém competente para fazer alguma coisa. Mas está aqui. Inglaterra, risca. Alemanha. Alemanha, uma máquina. O alemão era o dono da Europa. O alemão simplesmente tinha uma moeda, ou tem uma moeda chamada Euromark. Todo mundo sabe que o marco é o euro é o marco. É o Euromark. Não existe euro, existe marco. O marco alemão é essa moeda forte que dominava o cenário na Europa e todo alemão nascia rico. Nascia rico porque os mercados eram imensos e a energia, a mola mestra, 2 coisas que movimentam o mundo. Primeira delas, precursor da vida, água. Depois, energia. Se você tem água e tem energia, você tem tudo. Então, você precisa de energia. E a Alemanha tinha. A Alemanha tinha energia barata, gás barato, farto, da Rússia. Bom para a Rússia, melhor ainda para a Alemanha. A Alemanha ainda tinha um mercado com 145 milhões de consumidores. Era o maior mercado individual de carro de luxo da Mercedes. Vendas astronômicas. A relação comercial da Alemanha com a Rússia era a melhor possível. E saía boa para as duas e melhor ainda para a Alemanha, que tinha saída para seus produtos. A Alemanha entra em quadro de recessão técnica. Esse mês passado aumentou em 39% o número de quebras de pequenas e médias empresas. Sim, lá como aqui, está tudo indo para o raio. Parece que é um fenômeno totalmente ocidental. Ou a rede de abrangência do Uncle Sam. Tio Sam faz isso por vocês. Tá? Alemanha, depois de 30 meses, cruzinha do lado. A situação está crítica e piorando. Assista o Caio Alemão. Está lá. Pronto. França, Macron. O que aconteceu? Nada. A Rússia desembarcou no Sahel, Mali, Níger, Burkina Faso. Próximo caminho é o franco-africano, feito para o Sahel e explorado pela França aí para o saco. A França começa a entrar em quadro recessivo técnico. A França, que não caiu na conversa da 2030 e manteve suas usinas de energia nuclear, tem que pagar caro pelo urânio que vinha de graça. O preço do frete era mais caro que o urânio. A França já foi humilhada de várias formas.
a última que foi falar recebeu uma reprimenda pública de a gente acaba com vocês. Cala a boca. E pardon. Está lá Macron e o marido dele, ou quer dizer, a mulher dele, ou não sei o que é aquilo. A França atolada em protestos. A última Olimpíada, parece que foi a última Olimpíada, parece o último baile do Império. Uma tragédia assustadora. Eu vi poucas coisas tão feias na minha vida igual aquilo. A França se explica por ela mesma a situação. Temos ainda Israel. Mas Israel também é Israel. Descontentamento, enfrentamento, sionismo sendo questionado na Berlinda, e o status do povo hebreu de inatacável e inalcançável vai por água abaixo. Estão envolvidos e atolados numa guerra aonde se contentam a questão de número em matar mulheres e crianças. Militares eles não matam, eles morrem. Atualmente temos ali um número aproximadamente de 10 mil mortos do exército sionista de Netanyahu. A situação nunca teve tão difícil. Aquela espada de Damocles está na cabeça deles, rolando para lá e para cá. Teve gente que aqui falou assim, é mais 72 horas? Pior para quem está esperando. Pode ser mais 72, pode ser 720, pode ser 72 minutos, pode ser o que for. A pior posição é essa. Eu tenho arsenal nuclear, e aí? Vai seguir de quê? Eu vou jogar míssil nuclear para cima dos outros. Assim, todo mundo vai tomar míssil nuclear seu e vai ficar quieto. Ninguém vai fazer nada. Ninguém vai te dar um ataque preventivo. Inclusive, uma das correntes que eu defendo é que há uma tentativa muito grande, um assodamento em cima da Rússia, para que a Rússia faça um ataque nuclear na Ucrânia. Escuta que você vai escutar só isso aqui, tá? A Rússia faz um ataque nuclear, mesmo tático, na Ucrânia, e o Ocidente cria um indulto para Israel poder usar esse armamento nuclear. Isso é uma viagem minha? Não, não é uma viagem. É algo que parece fazer sentido. Deixa de fazer sentido quando o Irã diz que tem arma nuclear. Bomba suja, esquece bomba suja. Bomba suja não serve para nada. Bomba suja só serve para provocação. Bomba suja, o nome já diz, é feita com um rejeito nuclear. Só serve para contaminar o lugar. Não tem poder de explosão maior que porra nenhuma. Tem nada. Só ela em si que é suja. Não tem outro efetivo, outro intuito, a não ser você criar um problema nessa situação. Aí o negócio pode pegar feio. Tá? Então, nós temos aí França, Alemanha, Inglaterra e agora Israel, que entra numa espiral descendente. Israel, sim, tendo queda do PIB, se os amigos dele, se os sionistas de Nova York não imprimissem dólares na fábrica de falsificar dólares dos Estados Unidos, a situação já teria ido para a breca. Pior para a gente aqui, né? Porque nós somos tapete deles. O que cair lá em cima, cai em cima da gente. Fazer o quê? Então, essa história... Ferreirinha, entrar é mole. Está todo mundo lá sendo dizimado. Tá? Nenhum povo tem muita noção de que está sendo usado. Tá? Nenhum. Bem, nós já rifamos Alemanha, Inglaterra, França, Israel. Agora vamos limar os Estados Unidos. Ué, Robert, os Estados Unidos está se dando bem. Tá mesmo. Perderam o Oriente Médio. Perderam o controle do Oriente Médio. Achavam que tinha a Índia, não tem. Foram expulsos da África. Antony Blinken fez um turnê pela África e só tomou pau na cara. Passou vergonha em tudo quanto é lugar. O presidente de Uganda falou para ele caçar as negras dele. Mas não lá. Em outro lugar. Os Estados Unidos perde a grande condição que ele criou depois de Bretton Woods. Depois de Bretton Woods, os Estados Unidos conseguem, em 1971, junto com a família imperial lá, a família real, a Casa Faisal lá, na Arábia Saudita, o poder sobre a OPEP. A Rússia cria, junto com outros, a OPEP+, domina cenário, e Al-Saud, o príncipe, vive de passar a mão na bunda do Putin e o Putin devolver para ele. O Oriente, a OPEP, cai na mão da Rússia. Perdas americanas estão em todos os lugares. Anota aí. A Inglaterra foi de ralo, está de ralo. Depois de quê? Depois de lutar contra Putin. A França
A Itália, eu não vou falar na Itália, porque a Itália é um Brasil na Europa. Tem voz nem voto. Povo maravilhoso, mas a governança, pelo amor de Deus. Meloni nada mais é do que uma dos Estados Unidos. Então, não tem nem o que falar. Não vou mesurar. Portugal e Espanha são dois países, são os países, vamos dizer assim, tem tudo a ver comigo, somos íberos, estamos ali, pau a pau, logo eu que sou galego e português é quase a mesma coisa, tá? Mas eu tenho que falar com muita tristeza que somos nada, somos absolutamente nada, somos totalmente irrelevantes. Tem a Escandinávia que também se torna totalmente irrelevante. Noruega, o pior de todos. A Finlândia perde mercado, perde importância, perde dinheiro e ganha um inimigo do lado que pode começar a achar que Viking cai bem para eles também. Não tem problema. A França simplesmente perde toda a sua... Só ficou com a Guiana Francesa e o Brasil através de Bundinha, senador Bundinha, esqueci o nome dele agora, o Rodrigues lá, o senador Bunda Mole, Bundinha. Todo mundo ficou com um pedaço do Brasil, né? Menos o Brasil, menos nós. Mas tudo bem, então não sobrou nada. França é expulsa a pontapés, a legião estrangeira é humilhada pelos Wagner e a Rússia começa a caminhar naquele período, naquele local lá e toma conta de tudo. E é a Rússia que está perdendo a guerra. Há um fortalecimento imenso do Irã. O Irã se torna uma potência militar, respeitada e temida por todos. A Arábia Saudita sai da área de influência dos Estados Unidos. A Turquia começa a bater de frente com Israel. Azerbaijão vem junto, fecha aquilo ali. A insignificante Armênia está ali isolada. Não sei para que vai servir. Fazer o quê? A análise é geopolítica aqui, não é... Estou falando dos povos, não. Estou falando de geopolítica. A Armênia, que achou que ia ser a grande traidora do local, ia se dar muito bem, não serve para nada. Bangladesh deu um golpe de Estado outro dia. Se a Índia fechar a torneira, Bangladesh morre. Bangladesh tem o tamanho do Ceará e uma população quase igual a do Brasil. É uma população 20% maior do que a da Rússia e tem um território 115 vezes menor. Você imagina como é que tem gente ali. Mas depende umbilicalmente da Índia, da China, da Rússia e dali do em volta. A Índia, que seria uma grande aquisição, já disse que subiu em cima do muro, mas olha para o outro lado, olha para o Oriente. O Ocidente sempre foi lá para explorar. O próprio Bangladesh é um país que não agradava muito o governo aos BRICS. Por quê? Porque havia um pensamento muito ocidental. Tanto é que a primeira-ministra, quando cai, vai pedir asilo onde? Na Inglaterra. Nunca deixaram de ser colonialistas, né? É terrível. Temos ainda a Venezuela, atacada, sim. Apertada, sim. Mas imposta. Está ali. Vai tirar eles como? Vai fazer como para tirar eles? Vão tirar o Maduro como? Maduro não cai porque eu falei que não cai. E se eu falei que não cai, não cai. Acabou. Não tem Lula, não tem nada. O que é Lula e Celso Amorim passando vergonha por se trabalharem como agentezinhos da CIA de 5ª categoria, no mesmo padrão que era agente o Pablo Escobar. Não estou falando Pepe Escobar, não. Estou falando Pablo Escobar, o narcotraficante credenciado pelo DEA americano e pela CIA e pelo FBI. Ou você acha que Pablo Escobar e aquela turma tinha condições de entregar, fazer uma redistribuição nos Estados Unidos, um aldeão analfabeto? Então, temos o fortalecimento do Irã, Turquia, da Hungria, né? Venezuela, Angola, Bolívia, Índia e agora prego no caixão. 154 nações aceitam os BRICS. Eu falei para você que Putin, em 30 meses, mudou a cara do planeta. E você fica igual um babaca. Você vê esse quadro pitoresco. Eu, quando chamo você para sentar e para refletir, você vai pela manchete do dia, do que aconteceu, atacaram a Rússia. E aí, o que está acontecendo?
Eu tenho vídeos aqui de centenas, milhares de mortos. Mortos de tudo quanto é jeito. Anteontem para ontem, pegaram um campo de treinamento. Arrasaram com o campo de treinamento. Eles entraram no terreno baldio, pularam o muro e estão entrando. Estão se entregando em massa. 6 vídeos já que eu vi de... Começou um com 4, outro com 2, mas agora o último que eu vi tinha mais de 40 se entregando e dizem que se entregaram pelo Telegram. Tá? Sério, se entregaram pelo Telegram. Então nós temos os países da Europa, todos eles arrasados, a França totalmente abalada, os Estados Unidos abaladíssimo, com 150% da dívida, PIB em dívida pública. Privada é diferente, é muito maior. Israel com uma queda absurda, se não tivesse os amigos dele imprimindo dólar ou com dinheiro que tem os sionistas, Israel já teria naufragado. Israel tem quebra no PIB, coisa de 30%, 40%, uma coisa assim absurda. Qualquer país iria a breca, eles não foram. Tem vídeo do comunismo falando comunismo? Então é uma vergonha ele ter falado isso. Tá? Pronto, eu faço minha culpa. Eu nunca vi ele falando isso. Eu nunca vi ele se metendo em política, nesse negócio. E eu também não sou o dono da verdade, não. Eu nunca vi. Deve ter ficado senil e alguém botou isso na boca dele. Porque ele nunca fez nenhuma manifestação sobre política. Ninguém vai. Quem vai investir? Quem foi investir na Inglaterra? Milei está abaixo da... A Argentina está abaixo da classificação como país. É um ex-país, para onde a gente caminha sério. Tá? A gente caminha sério para essa situação, de ser um ex-país. Uma terra de ninguém. Isso aqui vai virar uma terra de ninguém, nós. Porque, digo para vocês, eu estou dizendo aqui a relevância da Europa. E você ainda me pergunta quem está vencendo a guerra. Quem está vencendo a guerra? Quem venceu a guerra? Quem está vencendo? A Rússia está perdendo a guerra. A Rússia vai perder a guerra. A Rússia nunca perdeu a guerra para a superpotência. Vai perder para a Ucrânia. A Rússia tem armas nucleares, não precisa usá-las. A Rússia está com armamento de ponta, treinado e fazendo. Só que tudo que acontece na Rússia é uma grande manchete. A Rússia poderia fazer como os Estados Unidos, optar por civis, acabar com as cidades, arrasar com todas elas. A Rússia fez mais de 200 ataques a Kiev e não acertou uma escola, não acertou um prédio residencial. Tudo o que aconteceu foi o sistema antiaéreo ucraniano que fez. Só para vocês terem ideia e noção do que eu estou falando. Então você aí enumera que quando você fala assim, a Rússia, o Putin humilhou o Ocidente, humilhou. Fora que tem as forças armadas mais capazes do mundo hoje, na ponta dos cachos, treinados na realidade. Não é na teoria, não. Não é general que vai de salto agulha, com barba e mini saia para o fronte. Gente, pera, que eu vou... Ai, que míssil! Meu Deus do céu. Se apaixonar por míssil é foda, não dá.